Já cheguei? Boa noite! Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Eu sei que hoje o tempo é a coisa mais preciosa da nossa vida, especialmente que eu soube que tem umas caravanas que iam embora e resolveram ficar, então, carinhosamente, muito obrigada a essas caravanas que resolveram mudar a rota aí para ficar mais um pouquinho para poder assistir essa palestra. Esse período meu da minha vida de fazer palestras tem sido muito libertador para mim, especialmente porque sempre que eu estou diante de um público, né, eu estou num palco imprimindo uma emoção definida por um roteiro, por um diretor. Então palestrar para mim é a oportunidade de falar realmente o que eu tenho pensado, as minhas reflexões, dividir as coisas que eu tenho pesquisado, meu conhecimento. Então, muito obrigada. Bom, tem muito pouco tempo que eu parei para analisar a minha própria carreira, né? Meus últimos 30 anos eu fiz dinheiro assim, eu sou paga para me especializar, para poder sentir certas emoções e expressar essas emoções com toda a verdade, para provocar nas pessoas uma outra emoção que não é necessariamente a mesma emoção que eu estou sentindo. E isso é uma experiência bem louca para um ser humano, se vocês pararem para pensar. Você passar a sua vida se especializando em acessar certas emoções para provocar nas outras pessoas uma outra emoção que nem é a que você está sentindo. E vocês sabem por que a gente gosta tanto disso? Vocês sabem por que a gente gosta de assistir novela, ver filme? Tem gente que se apaixona pelos integrantes do reality show, e briga, chora. Você sabe por que a gente gosta disso? Porque a gente é movido pelas emoções. São as emoções que nos inspiram a agir, a tomar nossas decisões. Durante muito tempo, a gente achou que era ou o nosso coração ou a nossa mente que tomava as decisões. Era assim? Você fala, não, eu sou uma pessoa totalmente movida pelo meu coração. Quando eu vi, eu já fiz, já estou lá. Ou então você fala, não, eu sou uma pessoa planejada. Eu estudo, eu pesquisei para tomar uma decisão. Foi tudo muito racional. E hoje, com a neurociência não é muito nova, né? 50 anos para cá. Um neurocientista português, Antônio Damasio, ele fez um estudo que é considerado um dos principais estudos da neurociência, que ele conseguiu comprovar que todas as nossas decisões são tomadas pelas nossas emoções. E essa descoberta foi uma descoberta que revolucionou assim, diversas áreas, né? Não só várias áreas de ciência, mas a medicina, a parte jurídica. Inclusive, muito recentemente, em 2022, o Kahneman lançou um livro chamado Ruídos, depois se vocês quiserem buscar saber, que é uma extensão desse estudo, que fala justamente dessas consequências, né? Hoje, um cirurgião, ele pode ir bem ou não naquela operação, naquela manhã, dependendo se ele bateu o carro ou não um dia anterior. Hoje, um juiz, eles conseguiram comprovar a mesma causa, na mesma cidade, com diferentes juízes, julgando o mesmo caso, e a pena varia, né, de uma semana a uma prisão perpétua, dependendo se o time de futebol daquele juiz ganhou ou não naquela manhã. Então, quando a gente começa a entender que as nossas emoções são tão fortes e decisivas a ponto de alterar a vida do outro, a gente começa a refletir um pouco melhor sobre isso. Paul Ekman é está entre os 100 mais importantes psicólogos do século XX. Ele é um dos pioneiros no estudo das emoções e das expressões faciais. Então ele definiu que existem 6 emoções que são básicas, comuns a todos os seres humanos, né? Que é a alegria, a raiva, a tristeza, o medo, o nojo e a surpresa. Muito recentemente ele até acrescentou mais uma, que é o desprezo. Mas basicamente são 6 emoções consideradas emoções primárias, que misturadas, né, as diferentes intensidades e a mistura dessas emoções levam essa lista hoje aí para milhões. Então são incontáveis, né, de sentimentos, emoções que nós somos capazes de expressar. Quando eu fui refletir sobre essa questão das emoções, né, pensar que a minha profissão toda movida às emoções e que agora eu estou correndo risco de perder o meu emprego, porque com a inteligência artificial eles estão treinando os robôs para poder simular as nossas emoções. Eu achei que isso era um assunto distante, que tão cedo isso não iria acontecer.
mas passei o ano de 2023 envolvida com várias greves e reivindicações do audiovisual por conta da inteligência artificial diante dos roteiristas, né, substituindo os roteiristas, substituindo os dubladores, e logo irão substituir os atores também. Não tem 2 semanas que Elon Musk veio com seus Optimus, os seus robôs, né, com quem conseguiu ver, os humanoides que agora estão substituindo as empregadas domésticas nas casas e as babás, né, já chegam em 2027 com esse objetivo, já cozinhando, limpando a casa, passeia com o seu cachorro, cuida do seu bebê. Então, está cada vez mais próximo, né? Essa questão dos robôs nos substituírem também, e talvez entrarem com essa simulação diante das emoções. Será que isso é possível? Eu cresci na área de humanas, né? Toda a minha formação psicológica, a formação profissional, ela veio muito baseada nas emoções, muito do esporte, né? Meus pais foram atletas, minha mãe foi uma grande bailarina, meu pai um campeão de judô. Então eles dedicaram a minha vida, né? Me colocaram para poder ter uma educação no esporte. Então eu passei a infância e a adolescência toda voltada, me preparando para me tornar uma bailarina profissional. E para quem já teve essa experiência com o esporte, sabe, né, que o esporte, ele testa muito as nossas emoções, o quanto a gente suporta fisicamente, emocionalmente, né, é um misto de emoções. Nesse momento, assim, todos nós somos um misto de emoções, né? Eu posso estar muito contente que estou aqui, inclusive, no primeiro Reload, palestrando no Rio de Janeiro pela primeira vez. Muito obrigada, inclusive, por marcar esse momento. E mais do que isso, pela primeira vez estou aqui palestrando para minha mãe, que está aqui presente, meus melhores amigos estão aqui no Rio de Janeiro, aqui presentes também, o meu amor, o meu grande ídolo musical também está aqui em algum lugar, mas está aqui presente. Então, para mim é um momento muito feliz, né, de estar aqui, mas isso não significa que dentro de mim eu não possa estar carregando algum tipo de tristeza, né, uma preocupação, é um misto de emoções. Perdi, não muito recentemente, agora meu melhor amigo. Essa tristeza a gente carrega. Como vocês estão felizes de estar aqui nesse momento, mas pode ser que alguém esteja com uma preocupação em casa, né, de doença, ou uma questão financeira que preocupa. Todos nós somos um misto de emoções. A minha forma de alegria jamais vai ser a forma dela sentir alegria, de tristeza. Então, somos absolutamente, né, únicos. Não existe nenhum ser humano exatamente igual ao outro. As máquinas não, elas são programadas, né, são repetidas. Quando a gente vive, né, com esse misto de emoções, aprendendo a viver dessa forma, a gente está sempre buscando uma zona de conforto, tentando se adaptar.